elíptica, que a gente falou que é elíptica, mas é mais parecida com um círculo do que com uma bola, ou do que com um ovo, né? Agora a gente vai falar do outro movimento, que é o chamado elíptico, que esse daí é o mais importante, porque ele vai ser decisivo para a existência disso aqui. Primeira vez que eu vou usar isso, será que vai dar certo? Estou ansioso. Cadê você? Queridinhos, ó. A órbita da Terra, ela é elíptica, então a gente falou oval, mas não é assim. E é helicoidal. Helicoidal quer dizer que o quê? Que ela é em formato de mola. Formato de espiral. Por que acontece isso, pessoal? Porque a gente está preso na força gravitacional da estrela. Então o que acontece? O Sol está indo para algum lugar e é óbvio que isso daí vai fazer com que a gente vá junto com eles. Então isso vai fazer com que a nossa órbita seja assim. E isso também vai fazer uma coisa que todo mundo sabe. Quando você vai representar o Sol e a Terra em volta, você tem o Sol aqui e a Terra. Você coloca a Terra num eixo 90 graus? Geralmente, né, o eixo da Terra é assim, né? Certo? Então, eu não sei, sinceramente eu não sei. Só sei que o que acontece, pessoal. Por que ela está inclinada desse jeito? De repente você vai falar assim, porque é para ficar mais bonito. Que nem vocês, quando tiram selfie, ficam com vontade de dar uma cagada, né? Mulher, não sei porquê. Vai tirar selfie, ai que vontade de cagar, né? Sei. Você pode achar que é isso, mas não é. É exatamente esse movimento que a gente falou. Pelo fato de a gente ter esse movimento aqui, olha só que legal. Se você pegar isso aqui, ó, o movimento da Terra tá assim, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, o que vai acontecer, pessoal? Assim, ó, a Terra vai estar perpendicular em relação a esse lugar, só que em movimento espiral. O movimento de inclinação que a Terra tem em volta do Sol é uma forma de a gente colocar o quê? Esse movimento que é assim, ó, que é o espiral. O que eu quero que vocês percebam é, você aprende sempre que a Terra gira em volta do Sol com uma certa inclinação. Aqui é a Antártida. Está apontado para lá. Eu sou o Sol, óbvio. Né? Vai girar em volta de mim assim, ó. Sempre a Antártida apontada para lá. Certo? Aí vai dar aquela diferença que todo mundo sabe. Ora bate no hemisfério norte, ora bate no hemisfério sul. Só que, amigos, na real, a questão é assim, ó. A Terra gira assim. Que dá na mesma, porque vai ter hora que vai bater no hemisfério norte e vai ter hora que vai bater no hemisfério sul. Isso é por causa da órbita ser daquele jeito. Então, se você quiser colocar de forma correta, você vai colocar o quê? A órbita da Terra assim, e ele assim, ó. Que vai dar a mesma coisa, porque vai ter hora que vai estar no hemisfério norte e hemisfério sul. O mais importante que você tem que gravar é a consequência disso, que é isso daqui, chamado solstício e equinócio. Solstício e equinócio, o que é? Que é uma coisa que cai pra caralho, pessoal. Principalmente quando que acontece, onde que acontece, tudo mais. Eu até estava falando, eu acho que com vocês eu não cheguei a falar. Que é exatamente a partir da região do Equador ou do trópico que você consegue perceber as estações, que a gente já discutiu, pessoal. O clima temperado é aquele que você tem as 4 estações definidas. Quando você vem do trópico até o outro trópico, você vai perceber que é difícil você definir as estações. Exatamente por causa da interferência ou da dificuldade de você perceber essas variações aqui. Então, amigos, quantas estações do ano a gente tem? 4. Quantos meses? 12. 12 dividido por 4, 3. Amigos, de 3 em 3 meses você vai ter uma estação diferente. Tudo errado essa porra aqui, ó. 6, 12,
3, perdão, amigos. E 9. Você tem que pensar o seguinte, pessoal. Eu vou deixar estática a Terra e vou fazer com que o Sol gire em volta da Terra. Você vai perceber que o quê? Que vai ter determinados momentos que o Sol vai estar incidindo sobre o trópico, vai ter determinados momentos que vai estar incidindo sobre o Equador. Se a gente colocar em linha reta, pessoal, vamos pegar assim, ó. Eu pego a Terra, corto aqui e estico ela. Polo Norte, Polo Sul. Sossega, cacete! Aqui é o Equador. Aqui você vai ter o trópico, que você vai ter outro trópico. O que vai acontecer? O Sol ele vai ficar brincando de patinho de tiro-alvo. Ora o Sol está incidindo sobre o trópico de Câncer, ora o Sol está no trópico de Capricórnio e ora está passando no meio do caminho. Então o que acontece? Quando chega aqui, inverno para nós vai ser o quê? No mês 6, o Sol vai estar incidindo lá no trópico de Câncer. Aí ele vem andando aqui, ó. Passa por aqui quando? No mês 9. Passa aqui quando? Dezembro. De 3 em 3. Depois ele volta. Passando por aqui no mês 3. 6. Aí volta. Fica brincando disso daí. Então o que acontece? No mês 6, ele vai estar lá no trópico de Câncer. No mês 9 vai estar aqui. No mês 12 vai estar aqui. No mês 3 ele volta para lá. Chega no 6 e fica brincando disso aí. Isso que é o solstício. Exatamente. Por isso que eu estou falando, na região intertropical, você vai perceber que o Sol vai passar 2 vezes fazendo um ângulo de 90 graus. Que é o ângulo que você vai ter o quê? A maior potência desse Sol. Você percebe isso aí na prática, amigos. Quando você sai agora de manhã, você vai colocar a mão no Sol, né? Não, né? Você coloca a mão exposta ao Sol. Não vai esquentar. Por quê? Porque o ângulo que ele está incidindo na sua mão é pequeno. Agora, quanto maior for esse ângulo, até 90 graus, mais potência ele vai ser. Então, o que vai acontecer? Nesses períodos vai ser quando gira a Terra lá e chega nessa situação. Agora, qual que é a consequência disso prática para nós em relação ao ângulo? Isso é uma coisa que vocês não têm muita noção. Vocês não conseguem visualizar isso porque você ouve falar coisas que muitas vezes não representam isso. É meu, tá? Meu filho, quando vê isso daqui, ele fala, é meu, pai. Nem fudendo. É meu. Se chama estego. Negócio, pensem que o quê? Que isso daqui é a abóboda celeste. Você sai lá fora assim, ó. Olha pro céu. Certo? Quando você chega na época do verão, que o Sol, a gente que está no trópico, eu vou virar só para vocês verem, mas pense que está lá para cima. O Sol vai nascer na região leste e vai passar lá em cima, fazendo um ângulo de 90 graus. Aqui você tosta e depois ele se põe. Quando chegar a época de outono, ele vai estar fazendo isso aonde? Lá no Equador. Para nós, ele vai estar fazendo assim, ó. Mesmo meio-dia, ele não vai ficar totalmente 90 graus, porque isso daí ele vai estar fazendo no Equador. E quando chegar a época do inverno, vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ficar bem baixo no horizonte. Essa diferença de inclinação que vai fazer toda a diferença para a gente ter o quê? As estações do jeito que tem. Então, se eu perguntar para vocês, por que que o verão é mais quente? É 90 graus. Só que só isso representa o quê? 50% da resposta. Por quê? Porque você tem um outro fator também, que vai ser o quê? A duração do dia e da noite. Quando a gente fala do verão, né, ou inverno, o que que acontece? Você vai ter um desequilíbrio entre dia e noite. No inverno, você só vai ter o quê? 10 horas de dia. E no verão, 14 horas de dia. Então o que que acontece, pessoal? O inverno, você tem 10 horas de dia com o sol meia boca. Por isso que vai ser frio.
No verão, você tem 14 horas de dia com o sol porreta. Não, é horário de sol, desde que o sol nasce até o horário que se põe. Não, aí que tá, horário de verão, o que você vai fazer? Você só vai mudar no relógio quando que nasce ou não. Exatamente. Que vai ser exatamente no dia do Tô Maluco, 17 de outubro. Então, por aí. Certo? Que dia que vai acontecer isso aí? No dia 21, 22, por aí. Só setembro, que é um mês especial, onde pessoas nobres brotam, merece um dia diferente. Quem nasce em setembro não nasce em setembro, estreia para a vida, porque são estrelas. Então é por aí, tá? Amigos, deu para entender? No equinócio, o que vai acontecer no equinócio? Você vai ter 12 horas, 12 horas. Equinócio, esse equi quer dizer o quê? Que vai passar no Equador e tem um equilíbrio de duração de dia e noite. Tá? A diferença entre outono e primavera é o quê? Você pegar o dia lá, não tem diferença nenhuma. Mas qual a diferença das estações, outono e primavera? Tá, mas... A diferença do outono é que o quê? Quando começa o outono, quando que começa o outono para nós? No mês 3. O que o Sol vai fazer? Ele acabou de passar pelo Equador e está indo em direção ao Trópico de Câncer. Então, cada dia que passa, as noites vão ficando mais longas. E a primavera? A primavera é depois que passa daqui do Equador em direção a nós. Então, os dias vão ficando cada vez mais longos. Então, o início do outono e o início da primavera são exatamente iguais porque você está lá no equinócio. Agora, o decorrer do outono representa o quê? Uma queda cada vez maior da temperatura. E a primavera, um aumento cada vez maior. E para vocês ficarem loucos de vez, eu não acreditei quando eu descobri isso. Todo mundo pensa assim, vem chegando o verão, um calor no coração, essa magia colorida. Quando chega o verão, dia 21 de dezembro, você fala assim, agora vai esquentar. É o contrário, amigos. A partir do dia 21 de dezembro, começa a esfriar. Por quê? Porque dia 21 de dezembro é quando o Sol bate exatamente no trópico aqui. E a partir desse momento ele começa a retornar. Então os dias mais quentes do ano vão ser o quê? Um mês antes e um mês depois do solstício. Isso dentro da nossa região. Se você pegar, como o nosso amigo falou ali, você pega a Teresina. Teresina, a galera fala que os dias mais quentes são o quê? Os meses bro, setembro, outubro, novembro, dezembro. Porque é quando exatamente o sol está batendo. Que é aquele negócio quando você analisa um climograma de clima equatorial. Você pegar um climograma de clima equatorial é muito louco, pessoal. Por quê? Porque os dias mais quentes são assim, ó. Os meses mais quentes do Equador são março e setembro. Os verões dele são primavera e outono. E os invernos dele são verão e inverno. Porque é quando o sol está batendo aqui e aqui. Para eles vai estar o mais inclinado possível. Exatamente. Por isso que nunca não chega exatamente. Mas em relação à incidência solar, vai ser os momentos que você tem menor incidência. E o que cai no vestibular, pessoal, isso aqui é tudo para vocês entenderem. Então, pense, inverno vai ser 21 de junho, quando o ângulo de incidência vai ser o menos inclinado. É claro que é o seguinte, pessoal, isso daqui eu estou falando inverno 21/6, por quê? Porque nós estamos no hemisfério sul. Se eu estiver no hemisfério norte, dia 21/6 vai ser o quê? Vai ser verão. Então, solstício de inverno do hemisfério sul vai ser 21/6. Onde você vai ter o quê? A menor inclinação, menor ângulo. Solstício de verão do hemisfério sul vai ser 21/12. Lembra quando acabou o mundo? Vocês lembram, né? 21/12 de 2012.
Acabou o mundo, não sei se vocês perceberam. A gente faz parte de uma projeção astral de uma libélula, ou do verme de uma libélula de um lago. Então 21/12 foi quando acabou o mundo, né? Por quê? Porque você tem o maior ângulo. Vai ser o quê? O que eles chamam de zênite. Zênite, além de ser uma marca de máquina fotográfica, é quando você tem o quê? 90 graus em relação ao chão. Certo? Então verão, inverno. E aí, outono, primavera, aquilo lá que eu falei para vocês. Outono, dias mais curtos, vai ficando o dia cada vez mais curto. E na primavera, dias mais longos. Agora, sabe como que cai essa porra no vestibular? Assim, ó. O cara coloca lá uma linha, né? Fala que você tem uma casa aqui, ó. Certo? Então aqui, ó, Trópico de Capricórnio, Trópico de Câncer, e a sua casa está aqui. E ele pergunta assim: que face da casa vai estar mais ensolarada em novembro? Meio-dia, tem que ser meio-dia. Eu, se fosse você, eu colocaria aquele negocinho aqui, ó. Você sabe quando vai passar por aqui e por aqui. Quando que tá aqui? 6. Quando que tá aqui? 12. Quando que passa no meio do caminho? 9. Ou, de novo não. 9, 3. Eu perguntei novembro. Novembro tá onde? Ele passou por aqui e indo para lá. Novembro vai estar mais ou menos aqui, ó. A face que vai estar mais ensolarada é essa voltada para cá, que é a sul. Isso daqui que justifica aquela frase assim: se você tiver uma casa em Lisboa e seu filho tiver rinite, bichite, sinusite, que face que você tem comprado o prédio? O sul, porque nunca vai pegar sol aqui, amigos, nunca vai pegar, porque o sol só fica aqui. Quando eu construí minha casa, ou aquele negócio, por que todo mundo coloca o aquecimento solar na face norte? Exatamente por quê? Porque a gente estando aqui, a gente estando nessa região, o sol voltado para o norte sempre vai pegar sol. Sempre vai pegar sol. Não interessa se é verão, se é inverno, sempre vai pegar para lá. Porque o sol nasce no leste e quando é verão faz assim, tudo bem. Quando é outono faz assim. Quando é inverno faz assim, mas sempre voltado para o norte. Isso aqui é até bem louco, pessoal. Tem uma galera que gosta de escalar. Os primeiros escaladores surgiram lá na Europa, numa montanha chamada Mont Blanc. Então eles ficavam subindo de tudo que é lado, França, Áustria. E eles perceberam que o quê? Que tinha lugar que era mais difícil de escalar do que outros. E para eles, o lugar mais difícil de escalar era a face norte. Por quê, pessoal? Uma montanha estando aqui... Não, aí que tá. Uma montanha estando aqui, que é no hemisfério norte, extratropical. Que a face norte vai pegar sol? Não. A face sul pegando sol, ela vai gerar o quê? Um derretimento de neve a ponto de você ter uma formação de uma subida mais escalonada. E a face norte é pirambeira. Porque nunca se derrete o sol, então forma-se uma inclinação mais avançada. A mesma coisa, pessoal, se não bate sol, não esquenta, o intemperismo, toda aquela história que a gente falou. É face norte, mas lá, como é hemisfério norte, e é numa região extratropical. E aí é bem legal, né? O North Face começou a ser definido como o quê? A face mais difícil de se escalar. Não interessa que direção que ela está. Então você chega numa montanha, vê a pior lugar para subir, é chamado de North Face. Não interessa se é para o norte ou não, mas a origem do termo é por causa disso. Certo? Amigos, tranquilo, isso aqui é o que cai. Você saber qual que é a lógica, onde que bate. Não, aí que tá. Se você estiver aqui, tudo bem. Se você estiver aqui, o que acontece? Metade do ano vai ficar recebendo a norte. Aí depois, a outra metade do ano, vai ser a sul. Aí tudo bem.
Agora, quando você está deslocado perto dos trópicos, é sempre uma ou sempre outra. Se você tiver extratropical, ainda mais. Já falei para vocês. Sim, aqui. Essa daqui, sim. Por isso que eu estou falando. Se você tiver da região extratropical, tropical ou extratropical, não tem dúvida. Se você estiver próximo do trópico, você vai perceber que a maioria vai ser para um lado ou para o outro. Sim, sim. E aquilo lá, minha casa, pessoal, minha casa, minha vida, foi construída, o cara Chongo lá do aquecimento solar, ele colocou o quê? As placas solares na face leste. O que acontece? De manhã recebe sol, né? Então tá assim, ó, minha casa daqui, a face norte tá para cá. O sol nasce no leste, vai batendo desse lado aqui, vai batendo desse lado. Só que quando chega meio-dia, ele vai para o outro lado. Só bate de manhã. O Chongo. E eu tenho face norte. Eu fiz um orçamento com um cara que ele está lá para mudar todas as placas para o lado certo. Por quê? O que acontece? Fica a manhã inteira aquecendo a água, aí a tarde inteira esfriando. Minha esposa ou eu, quando vou tomar banho de noite, a água já não está quente. E de manhã, está quente? Não, porque não deu tempo, você tem que tomar 11 horas. Imbecil. Né? Se você não tem opção, tudo bem. Agora, como eu tinha opção, e é o contrário, aqui é o aquecedor da casa, aqui é o aquecedor da piscina. A piscina começa a esquentar a água quando? Depois do meio-dia. Fazer o quê? Tá? Amiguinhos, isso aqui é tranquilo? Isso aqui é o que cai, é isso que aparece. Os caras pegar aqui a época da minha casa, então, por exemplo, aquilo que eu estava falando para você, a face norte é para lá. O meu quarto foi construído aqui, ó. Exatamente para o quê? Para ficar na sombra da casa. Então o que acontece? O sol está aqui, ó. É isso aqui. Meu filho até me perguntou por quê, ó. Eu tenho esse negocinho aqui, ó. Bosta. Aqui seria aquela casa que a gente falou que ela está na linha do trópico. E a Terra está girando. Ai, vamos dar um ar mais intimista. Ó, só o que ele faz? Faz isso aqui, ó. É melhor assim, né? Ó, a Terra está girando aqui. Isso aqui seria meio-dia no trópico. Aqui seria meio-dia no Equador, ó. E aí o que vai acontecer para casa vai ficar meio... Hã? É melhor? Vamos dormir. Já é foda essa aula, né? Ainda mais quando apaga a luz, ó. A Terra tá girando aqui assim, sendo que aqui é verão no trópico. Bate em cima do coco. Quando tá no Equador, ó, vai bater no Equador, só que vai ficar inclinado para nós. Quando tá no trópico, mais inclinado ainda. Agora, tem como o Sol vir para cá? Não, porque ele só fica brincando disso, ó. Pim, 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 pim. É por aí, tá? O que eu quero que vocês percebam é que isso daí é a coisa que mais cai. Eu já vi uma pergunta assim falando, por que Minha Casa Minha Vida, programa que vai falir, porque o Brasil vai falir, todas as casas têm aquecimento solar. Por que na região dos trópicos tem que ser colocado na face norte? É assim que aparece. Você tem que explicar tudo essa porra aqui. Tranquilo? Beleza? Bom, nisso daqui é a última aula que a gente tem de astronomia. E a gente passa para cartografia. Cartografia cai mais do que astronomia. Se a astronomia cair, é isso. E depende da forma que o cara perguntar, é aquela pergunta para o quê? Para quem quer fazer medicina. Isso daqui tem como ser extremamente cabeludo. Tá? Cartografia cai direto, né? O ano passado, se eu não me engano, caiu em 3 dos grandes vestibulares que teve. Calculinho, muitas vezes é matemática, só que a maioria das vezes que cai é escala, que é matemática pura, mas a gente chega lá. Alguma dúvida disso? Tranquilo? Eu, se fosse vocês, pessoal, faria exercício a respeito disso. Procura lá exercício, se eu não me engano, na coleção Objetivo não tem.
Então você tem que procurar em sites ou coisa assim. Faz, qualquer dúvida que você tiver, a gente tira aí, tá? Bom, cartografia, pessoal, é a primeira matéria que faz surgir a figura do geógrafo. É aquilo lá, pessoal, você tem que fazer um cenário que é uma sala de aula. Se você quiser demonstrar que essa sala de aula é de um professor de geografia, o que tem que ter? Um mapa. E mapa, pessoal, não é um desenho, mapa é um documento científico. Só que para ser um documento científico, esse mapa tem que ter 5 coisinhas. Ele tem que ter 5 coisas para ele ser um mapa, senão ele vai ser o quê? Um desenho ridículo. Isso aqui é a parte mais legal que vocês curtem. Curva de nível, é uma delícia. Minha esposa, ela até hoje tem raiva disso. E ela é geógrafa. Bom, que seja. Ó. Isso aqui, por enquanto, é um desenho ridículo. Não, isso vai ser um mapa ridículo. Amigos, o que precisa ter para ele ser um mapa? Primeira coisa é, como que eu sei de onde que é esse mapa? O título às vezes fala assim, ó, por exemplo, né? Distribuição, não sei o que, em Rio Claro. Você vai, Rio Claro é aqui, tem um Rio Claro lá em Rio de Janeiro. Não sei se vocês sabem onde nasceu o Homer Simpson, como que chama a cidade? Springfield, tem 12 nos Estados Unidos. E aí, qual que é qual? O título dá uma noção, mas você tem uma coisa que com precisão define aonde você está, que é a coordenada geográfica. A coordenada geográfica é o endereço do ponto, é a posição onde você vai ter. E é uma posição extremamente precisa. Inicialmente a galera dividiu o globo através de ângulos, né? Então, se você pegar o mapa mundi, você tem lá o Equador sendo 0, e depois vai aumentando, tal, até 90 graus. Isso aí não dá muita precisão, porque 1 grau equivale a 111 quilômetros. Dízima periódica. Então, você não tem precisão de quanto que é. Tá? Aí a galera criou uma coisa que é chamada UTM. UTM é Universal Transversa de Mercator, que é o quê? Que é a distância do Equador e do Trópico de Greenwich por quilômetro. Então você tem precisão. Então se você pegar um GPS, ele não vai dar em ângulo. Não é que seja. A gente vai trabalhar em ângulo porque é o que mais aparece por aí. Como que eu sei que esse mapa é daqui? Porque ele é quase boiola. Ó, 23 graus e 30 minutos. Sul. Se ele é sul, onde está o Equador? Para cima ou para baixo do mapa? Para cima. E se aqui é 23 graus e o Equador está aqui, aqui vai ser o quê? Mais ou menos que 23. Mas salve o tricolor paulista. Certo? Aqui, pessoal, vai ser mais ou menos 45 graus oeste. Onde que está Greenwich? Direita ou esquerda? Direita. Se aqui é 45 e Greenwich está aqui, aqui vai ser mais ou menos 46 oeste. A partir disso, você sabe que esse ponto está abaixo do Equador, 30 graus e 45 para cá. Então esse ponto está exatamente aqui. É a localização. É um sistema formado por paralelos e meridianos, sendo que o paralelo vai ser o Equador como referência, 0 graus. Você vai de 90 norte, 90 sul. E aí define-se aquele negócio de puta que você sempre confunde, que é a tal da latitude e longitude. Eu, quando minha filha, até hoje ela faz isso.
né? Ela não gosta de ficar sozinha em casa. Então, às vezes, quando eu vou tomar banho, eu sei que a visão do inferno, eu sei que ela vai precisar fazer regressão para tirar esse trauma na mente dela. Mas ela vai lá no banheiro, enquanto eu tomo banho, ela fica lá. Quando ela tinha 2, 3 anos, eu tinha que fazer isso, porque deixar uma criança de 2, 3 anos sozinha em casa, enquanto você vai tomar banho, é perigoso, porque criança nessa idade tem ideias brilhantes, enfiar língua na tomada. Então você tem que prender. Então eu prendia ela do banheiro. Para entretê-la, eu criei uma brincadeirinha que até hoje ela é velha, mas ela gosta ainda de fazer, que é o quê? Que barulho que faz tal bicho? Então, como que faz a vaca? Como que faz o grilo? Cri, cri. Como que faz a baleia? Ui, ui, e vai. Só que vocês vão percebendo que quando você vai ficando inteligente, você rapidamente chega a isso. E não tem tantos bichos que fazem barulho. Como que faz o tatu? Acertou. Porque não faz barulho, cacete. Então, aí eu invertia. Eu falava, quem é esse? Quen, quen. Ah, o pato. E vai. Depois ela ficou esperta demais. E aí eu comecei a fazer variação de tamanho. Como que faz o cachorrão? Como que faz o cachorro? Au. Como faz o cachorrinho? Au. Né? Tem que fazer, não é? Aí eu pergunto para vocês, como que late o cachorro? Você chega e fala assim, o cachorro late... Oh. Não, amigos, o cachorro late assim, ó. Latitude. Latitude. Você pode pisar na cabeça dele e falar, late, filha da puta, ele vai latir de lado, mas não é o normal. O normal é latir assim, ó. Se você sabe que latitude é variação norte e sul, acabou, amigos. O que é longitude? Longitude vai ser aqui. Sim, porque parece o quê? Parece uma mexerica o planeta. Sim, mas é muito normal aparecer isso aí. A pergunta que aparece é assim, ó. O Japão apresenta uma grande variação climática por causa da sua variação longitudinal. Não é, amigos, é latitudinal, desse jeito que aparece. Latitudinal, porque ele vai ter uma variação norte-sul grande. Por isso que eu estou falando, é fácil de confundir esse termo. Então, latitude é a variação a partir do Equador em direção aos polos, que vai de 0 a 90 graus. Os principais marcadores quem são? Trópicos e círculos polares. Por que eles existem? Exatamente por causa daquilo que a gente acabou de falar. O que é o trópico? Aonde está o trópico representa o quê? Por que ele está ali? Por que ele não está um pouco mais para lá ou para cá? Porque até onde o Sol vai. O limite que o Sol atinge fazendo aquele ângulo de 90 graus é esse ponto. Lá para cima nunca mais. E o trópico, pessoal, volto a dizer, é quase boiola. Quase boiola. Então é 23 graus. Precisa decorar isso? Nem fudei. 23 graus e 27 minutos. Se eu estou em o trópico de Câncer no norte, por quê? Porque lembra que eu falei, americano bom é americano com câncer. Não, não é isso, né? E nós é o quê? É Capricórnio. Amigos, quem é de Câncer aqui? Símbolo, ou signo de Câncer. Que mês? Junho. Por que Câncer? Porque o Sol está lá em junho, cacete. Quem que é Capricórnio? Que mês? Dezembro. É quando o Sol bate lá. Aquário está dentro d'água. Não, está dentro d'água não, está envolvendo a água. Por isso é Xoxa. O que é círculo polar, amigos? O que define o círculo polar? O círculo polar é aquele lugar mágico onde o Sol fica 6 meses aparecendo e 6 meses sem aparecer. Por quê? Por causa disso, ó. A Terra está girando, ó. Dia e noite, dia e noite, dia e noite. O Sol está aqui, certo? Olha lá, o Sol está aqui, girando. O urso polar tem onde se esconder? Não, olha lá, ó, eu estou olhando ele, filho da puta. Agora e o pinguim? Olha lá, o pinguim está mandando ver, sacando a bota. Porque, ó, cadê? Cadê você? Aí vai girando, vai girando, vai girando, vai girando. Até que chega aquele momento que o quê? Que eu tô aqui, ó, decidindo, ó o pinguim. Ai, caralho, tô me vendo. E o urso polar? Ó, não dá pra ver. Então o círculo polar é aquela região onde, por causa do solstício equinócio, toda essa palhaçada, quando o Sol tá aqui, ó,
ele vai incidir a ponto de o círculo polar ficar exposto o tempo inteiro. Só que aqui, ó, tangencia. E aí essa região não recebe o sol. Então, mas por isso que eu estou falando, cuidado com esse negócio que o que você tem que gravar é o seguinte: precisa ter sol para estar claro? Não, eu sei, mas pense em dia. Só quando o sol sai no horizonte que fica claro? Não, você vê, depois que o sol se põe, fica escuro, você, apagou. Não. Então o que acontece? São 6 meses sem o sol aparecer no horizonte, 6 meses aparecendo. Só que aí o que acontece? Quando o sol aparece no horizonte, ele aparece e fica. E sei lá. E quando é época de verão ou de inverno, o que vai acontecer? O sol clareia lá pelas 11 horas da manhã e escurece lá pelas 2 horas da tarde. Mas o sol nunca aparece, só fica aquele clarão. Amigos, é muito louco. Eu fui para Ushuaia.